Êxodo 22, versículos de 16 a 31. Esses 15 versículos, na realidade 16, constituem um objeto de estudos à parte pelos rabinos, especialmente porque dos 4 assuntos que são estudados aqui, eles estão misturados, eles não estão sistematicamente organizados. Toca-se no assunto, toca-se em outro, depois volta ao primeiro assunto e assim por diante. Mas são extremamente interessantes no que diz respeito ao comportamento daquele que teme a Deus. Êxodo 22, 16. Se alguém seduzir qualquer virgem que não estava desposada e se deitar com ela, pagará seu dote e a tomará por mulher. Se o pai dela definitivamente recusar dar-lhe, pagará ele em dinheiro conforme o dote das virgens. Versículo 19. Quem tiver coito com animal será morto. Esses 3 versículos cuidam do problema sexual. Os 2 primeiros hoje seria chamado de estupro. Os versículos acima não especificam se teve consentimento ou não. Vai ficar mais claro no Deuteronômio, mas pelos versículos acima, nós entendemos uma coisa interessantíssima. A moça que não estava desposada, ou seja, prometida em casamento em alguém, ela se reporta ainda ao pai. Durante o desposamento é ao pai e ao futuro marido. E depois do casamento, só ao marido. É interessante também que apenas um versículo a respeito do bestialismo. No Deuteronômio existe um capítulo inteiro a respeito disso. Versículo 18. A feiticeira não deixarás viver. Versículo 20. Quem sacrificar aos deuses e não somente ao Senhor será destruído. Os 2 versículos cuidam da idolatria. Há alguns comentários que a feiticeira está entre 2 versículos que falam de problemas sexuais, porque elas induziam através dos problemas sexuais. Não sei se a gente pode levar isso, e certamente porque ela se refere, ela está em paralelo com o outro, que é sacrificar aos deuses. É como se fizesse aquele paralelismo hebraico, mas não um paralelismo integral, um novo tipo de paralelismo que nós não nos reportamos tanto, mas que pelo menos está presente aqui. Aí depois começa uma sessão no 21, que vai falar a respeito de opressão social e econômica. Veja, versículo 21. Não afligirás o forasteiro, nem os oprimirás, pois forasteiros fostes no Egito. 22. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos ficarão órfãos. 25. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. 26. Se do teu próximo tomares em penhor a sua veste, lhe a restituirás antes do pôr do sol, porque é com ela que se cobre, é a veste do seu corpo, em que se deitaria. Será, pois, que, quando clamar a mim, eu ouvirei, porque sou misericordioso. Vejam, são assuntos afins. Primeiro, o forasteiro. Lembre-se que você foi forasteiro e sofreu. Não faça seu irmão passar pelo que você passou. Ele é um forasteiro,
mas você foi forasteiro. Nesse ponto vocês são irmãos. Você passou dificuldades, ele não faça com que ele passe também. Segundo, a viúva e o órfão. Irmãos, não existia previdência, nenhuma viúva tinha pensão. Se um marido morresse e deixasse a esposa, especialmente com a criança pequena que ainda não pudesse trabalhar, ela estava à própria sorte. É por isso que o Senhor Deus é tão claro nisso. Se você oprimir a viúva e o órfão, eu vos matarei, e as vossas esposas ficarão viúvas e vossos filhos órfãos. Com a mesma moeda. Em um dos profetas, eu não lembro qual, o Senhor diz claramente: serei testemunha veloz contra aqueles que oprimem os órfãos e as viúvas. Nós inventamos na nossa sociedade um modo de proteger as viúvas, um modo de proteger os órfãos. Mas naquele tempo, a viúva e o órfão estavam exclusivamente nas mãos de Deus, e era a misericórdia do povo de Deus quem os mantinham. E há algumas pessoas nos dias de hoje que criticam essas redes previdenciárias que nós fazemos como uma espécie de idolatria de Estado, em que se busca o sustento no Estado. Eu não chego a tanto a chamar de idolatria de Estado, mas eu chamo a atenção dos irmãos que quanto maior é o poder do Estado, mais dificilmente a pessoa vê a misericórdia de Deus. O Estado faz sombra da misericórdia de Deus. O Estado se arvora em ser Deus na medida, tanto é que você pode ver que o local que existe mais ateus é onde o Estado é mais forte. O welfare state bate forte naquilo que a gente pode ver da misericórdia de Deus. O problema dos juros vai ser complementado também no Deuteronômio. Versículo 25 diz que emprestar dinheiro ao meu povo. No Deuteronômio isso vai ser dividido de modo que ao meu povo não pode ser emprestado com juros, mas a quem não é meu povo, os goim, é obrigatório a cobrança de juros. Não é opcional, não. Tem que ser cobrado juros, exatamente para custear essa caridade doméstica. Versículo 26. Aqui nós podemos entender alguma coisa sobre isso. As vestes daquele tempo geralmente eram cobertas por uma capa. A capa servia como uma veste superior para não sujar muito, mais ou menos como hoje em dia os professores costumam usar jaleco para não sujar. Por baixo estava toda a roupa, mas essa capa era grossa o suficiente para que a pessoa se cobrisse com ela ou deitasse sobre ela. Portanto, se alguém pedisse dinheiro emprestado e oferecesse a capa como penhor, ou a pessoa dissesse: eu empresto desde que você deixe a capa como penhor, ele era obrigatório ao credor devolver a capa todas as noites. Existe até filmes explorando isso, em que a pessoa é um devedor, no filme a pessoa é um devedor longo, mas todas as noites ele passa na casa do credor, já tem o local certo que a capa é colocada, ele pega a capa, leva para casa, vai dormir. É um filme judeu, claro. E de manhã ele acorda, a primeira coisa que ele faz é deixar a capa lá na casa do credor. Pois bem, não creio que seja o caso de chegar a esse ponto. O Senhor está querendo dizer o seguinte: não deixe que a pessoa venha passar maiores dificuldades por aquilo que você não confia nela. O penhor é tomado exatamente pela falta de confiança. Agora, no versículo 28 começa a última seção.
Primeiro, contra Deus não blasfemarás, nem amaldiçoarás o príncipe do teu povo. 29. Não tardarás em trazer as ofertas do melhor das tuas ceifas e das tuas vinhas. O primogênito de teus filhos me darás. Da mesma sorte farás com os teus bois e com as tuas ovelhas. 7 dias ficará a cria com a mãe, e no 8º dia darás. Os primogênitos são do Senhor. Você se lembra que Samuel ficou com sua mãe até ser desmamado e ela não o resgatou? Ele voltou para o santuário em Siló. Você lembra também que quando Jesus nasceu, a mãe e o pai do Senhor Jesus foram a Jerusalém e resgataram, porque era o primogênito, com 2 rolinhas. É curioso que há um filho, como o de Ana, não foi resgatado e continuou no templo. E ao Senhor Jesus foi resgatado, mas realizou tudo aquilo que Samuel foi, do que Samuel foi tipo. E finalmente, o versículo 31. Ser-me-eis homens consagrados, portanto não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. A pessoa consagrada ao Senhor, ele vela inclusive pela sua alimentação. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu estou esquecendo. Eu conheço muitas igrejas protestantes que não batizam, deixaram de batizar crianças. O normal dos protestantes era até por volta do século da virada de 1800 para 1900, normal era batizar crianças. Só os anabatistas não faziam isso. Em 1900, a partir dos pentecostais, 1906, quando eles são fundados, é que começou gradualmente a inverter-se esse padrão. E as crianças deixaram de ser batizadas. De modo que hoje só os presbiterianos, os luteranos, alguns metodistas batizam as suas crianças. A maioria deixa a criança completar chegar à idade da razão e decidir por si só se deve ser batizado ou não. É o tal do credo ou batismo. Só batiza quem crê. Nós presbiterianos acreditamos também no credo do batismo, mas nós batizamos a criança na fé dos pais. Os pais creem e prometem que vão ensinar a criança aquela fé, por isso batizamos a criança. O que tem isso a ver com aqui? É que esse pessoal que começou a fazer o batismo mais tarde, inventaram a cerimônia de apresentar a criança no templo como Jesus foi apresentado. Gente, isso é judaísmo. Era o judeu que ao 8º dia apresentava a criança no templo, com o objetivo de resgatar a criança, de fazer um sacrifício e resgatar a criança. O argumento de que o Senhor Jesus desceu as águas e foi batizado por João, então ele teve necessidade de descer as águas, portanto é quase lógico que ele tenha mergulhado, também se encerra aqui. O batismo de João não tem nada a ver com o batismo da igreja. O batismo de João era uma cerimônia judaica. Atos capítulo 16, se não me engano, você encontra 12 homens em Éfeso. Paulo pergunta em que vocês foram batizados no batismo de João. O que Paulo faz? Batiza todo mundo. O exemplo de João Batista, mesmo que nós admitamos que Jesus mergulhou, o que é meio difícil, porque as gravuras mais antigas trazem Jesus dentro d'água, João derramando água sobre a cabeça do Senhor, mas vamos admitir que ele tenha mergulhado. Mesmo assim, não é exemplo para a igreja. O batismo de João era o batismo do arrependimento e não tem nada a ver com o batismo da igreja.